A crise precede a clareza. E é nesse momento que tudo começa. Oiê, meu nome é Gabriele e eu falo sobre o processo criativo, esse movimento entre o caos e a clareza que transforma ideias em expressões vivas. Se você gosta desse assunto, bem-vindo ao meu universo. Hoje eu vim falar especificamente de um momento da nossa vida em que a gente se pega perdido e no caos. Sabe aquele momento em que tudo parece caótico e que nada faz sentido? E de fato, nada faz sentido neste momento. E isso tem uma explicação. Neste momento está ocorrendo algo muito importante na nossa vida e é parte de um ciclo. Parte de um ciclo maior que muitas vezes a gente não tem noção de que a gente está participando de um ciclo. Sabe, a Lua, ela tem fases, as estações também. Então, nós, como seres que fazemos parte da natureza, nós também temos o ciclo. Na física, tem algo que chamamos de teoria das estruturas dissipativas. Quer dizer que um sistema complexo, ele tem o poder de se desorganizar e se auto-organizar. Do caos total emerge uma ordem que organiza tudo, aquela estrutura anterior. Nós temos um cérebro que foi feito para explorar. Nosso cérebro, ele é uma máquina de predição. Ele prevê um futuro provável com base no passado. Então ele cria mapas mentais da realidade e toda vez que acontece algo que ele prevê, ele compara com este mapa que ele já tem e com uma possibilidade futura. Como um cérebro que faz previsão, no momento do caos, ele surta, ele entra em crise. Você entra em crise porque ele precisa ter tudo mapeado. E quando não está totalmente mapeado, não está certo, você não sabe o que está acontecendo ou para onde você tem que ir, que decisão você tem que tomar, o seu corpo sinaliza uma emoção que ela é bastante conhecida, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é o alarme que dispara diante do incerto. Por quê? Eu já parei para observar em todos os momentos em que eu estou passando por esta fase e eu entendo, no momento, parece caótico, é difícil realmente você ter um pensamento de que aquilo vai passar. Mas quando você se torna consciente desse processo, fica muito mais fácil passar por ele. Por quê? Porque todas as vezes que isso está acontecendo, eu sinto ansiedade. E depois que isso acontece, eu entendo o que aconteceu depois. Eu tenho clareza depois. E por que dispara a ansiedade? Porque o nosso cérebro, ele tem que ter tudo mapeado. Então, diante do incerto, que é algo novo que está para nascer, toda vez que algo novo tiver para nascer de você, a ansiedade, ela vai vir como um sinal. E a gente precisa começar a perceber as nossas emoções, porque elas são a bússola que você consegue entender para onde você está indo. As emoções, elas simplesmente são tudo pra gente. O marketing, ele vende, a venda, ela é feita pela emoção, não é pelo raciocínio lógico. O raciocínio lógico, ele vem para confirmar a sua emoção, não o raciocínio lógico primeiro e depois a emoção. Porque somos seres emocionais. As nossas emoções nos guiam. Então, começar a estar mais ciente das emoções que você está sentindo no momento faz você ter mais clareza também. Então, quando o cérebro entra em uma situação em que ele comparou essa realidade com o mapa que ele tem e essa realidade não bate, tem algo errado. Então, é aqui entra o erro de predição. Ele tem um erro e ele vai tentar adaptar esse erro ou não, depende de como você vai lidar com isso. Mas o nosso cérebro, ele tem este sistema de aprendizagem diante do erro. O erro é o que consolida a sua aprendizagem. Você tem medo de errar o caminho.
Mas se o nosso cérebro aprende por erro, por que que temos tanto medo de errar? Porque se qualquer caminho que você tomar, você vai aprender o que você precisa aprender, porque a sua essência, na física, tem um termo chamado borboleta do caos. Em sistemas complexos, o bater de asas de uma borboleta pode desencadear situações incrivelmente diferentes. O que que acontece? Esse símbolo da borboleta foi um experimento que foi feito de colocou um pêndulo e ele foi girando para frente e para trás. Perceberam-se que não podia medir o que que era aquele padrão. Esse padrão parecia muito caótico. Só que o que eles entenderam que independente do lugar da inicial que aquilo era solto, ele sempre voltava para o mesmo padrão de movimento. Então, parecia caótico, mas na realidade tinha um padrão de movimento. Ele sempre é puxado, mesmo que no começo, quando solta, ela fica bem maluca assim. Só que depois começa esse padrão de movimento. Então, tem um atrator, o experimento é chamado atrator de Lorentz, porque é um atrator que puxa isso para esse movimento. Eu não vou saber explicar, gente, da maneira mais científica possível, mas é só você dar uma pesquisada lá que você vai entender o conceito. Na nossa vida, esse atrator é a essência. A essência, ela vai te puxar, a sua essência, ela vai te puxar para qualquer lugar, qualquer caminho que você tiver que tomar. Só que primeiro a gente precisa passar por essa desorganização, porque o seu mapa mental está tentando expandir, ficar mais complexo, entender mais sobre sua realidade, ser mais inteligente, aprender a lidar com novos problemas. Sistemas complexos, eles só podem ter organização a partir da desordem. Então, neste momento de travessia, vamos pensar aqui que o caos tem o caos e tem a ordem. Eles são duas polaridades da mesma coisa. Nós vivemos uma realidade com polaridades. Pense como um pêndulo que sobe e desce. Você sempre vai estar passando por esse movimento, digamos assim, que tem a parte do caos. Não tem como ter a ordem sem o caos ou o caos sem a ordem. Os dois são complementares. Então isso quer dizer que para você viver algo com mais clareza, com mais entendimento, é preciso ter dúvida, confusão, é preciso ter essa desordem para você conseguir ter a ordem. Só que o que acontece? Muitas vezes nesse momento, essa tensão grande, isso se chama fase de saturação, dentro de um ciclo maior de 5 fases, que é observação, saturação, colapso, organização e expressão ou tradução. Essa fase da saturação é um momento em que está juntando uma tensão, é preciso de uma grande energia negativa para que se mude para uma energia positiva, para que possa haver uma mudança significativa. A gente sabe que a energia, tudo é energia, tá? Mais do que comprovado que tudo é energia. O seu cérebro tem, seu coração tem, seu corpo tem, concordamos com isso, né? Então é preciso haver essa grande energia negativa para transmutar em uma energia positiva, que seria a ordem, por exemplo. E aí, só que nesse momento, o que que a gente costuma fazer? Se distrair, se anestesiar, buscar coisas para preencher esse buraco, esse vazio, essa confusão, esse não saber. E eu falo que o não saber é tão importante, porque só quando você, com
assume que você não sabe o que está acontecendo, você não tem todas as respostas, você não é tão bom assim quanto você imaginava, você não sabia tudo que você imaginava que sabia, é só assim que a gente pode aceitar dar o passo para aprender mais. Porque a partir do momento em que você se dispõe a receber conhecimento de tudo, como se você fosse um aprendiz, é nesse momento em que você aprende de verdade. E aí, uma fala de uma pessoa na rua, um vídeo, um, um trecho escrito num livro vai te ensinar coisas que você jamais imaginaria. Então, o conhecimento, ele é mais da sua vivência encarnada do que de livros. Neste momento dessa grande tensão, se a gente não foge, não se anestesia, não tenta preencher isso com nada e simplesmente vive, aí é o momento que geralmente a gente está muito fissurado tentando resolver esse problema. A gente já tentou de tudo, já buscou várias dicas, várias coisas, livros, sei lá, muitas coisas para tentar resolver essa situação. E aí você percebe que você não tem controle sobre essa situação, você não sabe resolver essa situação. E aí, se você não escolhe se anestesiar e se distrair dessa situação e viver esse desconforto, porque, gente, a vida é desconforto. A vida é desconforto. Somos um sistema complexo que está buscando cada vez mais complexidade. Isso quer dizer, é um movimento contínuo. A gente está sempre crescendo, a gente está sempre expandindo e evoluindo. E aí, se você fica nesse desconforto, geralmente, nesse momento, o que eu faço? Eu busco outras coisas para fazer. Então, se a gente tá, por exemplo, eu tô dormindo muito tarde porque eu tô tentando resolver esse problema, eu acordo o dia pensando nesse problema, durmo pensando nesse problema, você simplesmente tira o foco do problema. De qualquer que for, tira o foco, porque você está na fase da saturação. A fase da saturação é o seguinte: esse ciclo, ele é um ciclo natural, ele não é controlável. Cada vez que você tenta controlar o que acontece na sua vida, você está impedindo o fluxo natural das coisas acontecerem. Então, quando você tira o foco do problema, você está deixando de tentar controlar aquilo, a sua mente entra em modo difuso. Você não desiste do seu problema, você simplesmente vai deixar incubando esse problema por algum tempo. Você vai falar assim, digamos assim, eu vou fazer outra coisa. Vai cozinhar um bolo, vai pra academia, vai treinar, vai tomar um banho, vai caminhar, vai escrever, mas que não seja sobre este problema. Sabe que na neurociência tem um termo chamado insight, que a gente gosta muito de falar que os gênios, as pessoas têm grandes insights durante o banho. Sabe por quê? Porque essa fase da saturação é o momento antes do insight. É o momento em que você deixa de prestar atenção e focar naquilo que você quer entender, ou saber, ou resolver, deixa a sua mente entrar em modo difuso. E ela vai fazer as conexões necessárias que precisam fazer para resolver este problema. É o modo criativo da sua mente, não o modo racional, lógico, que vai resolver essa situação. E na hora certa, quando você estiver fazendo alguma coisa que não for isso, o insight vai vir. Você percebe? Mas você precisa confiar neste processo. É real que, neste momento, isso só acontece quando a gente esgota todas as possibilidades. Então, se cansar tentando resolver este problema faz parte. Tentar de tudo, você tem que chegar no seu limite. Você precisa chegar no seu limite, você precisa entender todas as suas possibilidades, tudo o que pode acontecer para você resolver, porque são essas possibilidades que você está colocando e está observando que vão ser cruzadas e colapsadas
dentro de você, pelo modo criativo. Então, nesse momento em que você cansou de tentar resolver, você realmente largou de mão e foi fazer outra coisa, é o momento do insight. É o momento em que você tem a clareza, é o momento em que você tem a solução para o seu problema, é o momento em que você aprende, porque o seu cérebro ele ganhou mais complexidade nessa situação. Você aprendeu a viver este momento de tensão para resolver o seu problema. Compreende? Você não tem como ter clareza sem o caos. Então, toda vez que a gente se depara diante do incerto e que dispara a nossa ansiedade, a gente tem que aprender a confiar que essa ansiedade, ela está guiando a gente para um lugar, ela está avisando, ó, tem algo novo pela frente. Nós vamos explorar isso. Não adianta você ter o insight e não agir. Porque depois da fase da saturação tem a fase do colapso, que é quando esse insight se cristaliza e você entende. Ele pode vir de muitas formas, mas você precisa estar atento. Ele vai vir como um entendimento de algum livro que você leu, alguém que te falou alguma coisa, um post que você viu. Não interessa como, ele vai vir. Você vai entender e você vai sentir este momento. Depois do momento do insight, do colapso, vem a fase de organização. Você vai entender o que você precisa fazer para colocar em prática esse insight. Se for uma ideia, como que você vai colocar ela no mundo? Se for um problema, como que você vai resolver este problema? Tudo isso vai vir na fase da organização que você vai entender. E a fase da expressão, que é a fase que você tem que agir. Sempre, não, o ciclo nunca vai se cumprir e fechar o ciclo, porque é um looping, mas é um looping crescente, você vai passando dele para outras fases, é claro, mas sempre depois de uma ação. A ação libera o caminho. Sabe, o mapa que a gente constrói, do nosso cérebro constrói para entendermos mais sobre essa realidade, ele não vem antes da gente botar o pé no caminho e seguir. O mapa só é liberado após você andar. Pense como um GPS, você precisa chegar a um lugar e a partir do momento em que você vai andando, vai liberando o caminho desse mapa. É exatamente igual. Então, a certeza, a clareza, a confiança não vem antes da ação. É a ação que gera a confiança. Neste momento de saturação, quando você tenta todas as possibilidades, você pensa em todas as possibilidades para resolver aquela situação, o que acontece quando sua mente entra em modo difuso é como um interferômetro. Você já ouviu falar em interferômetro? São feixes de lasers que são jogados um contra os outros para olhar coisas que, se fosse um sozinho, ele não viria, entendeu? Quando você coloca várias possibilidades na sua frente e entende onde elas se conectam, se cruzam, acontece o colapso por coerência. Então, quando isso colapsa, não é qualquer possibilidade, é a mais provável de acontecer. Naquele momento, a mais certa. Então, toda vez que o seu cérebro se depara com um território sem mapa, que é uma realidade em que ele não conhece, não precisa se desesperar. Você pode habitar essa sensação, esse sentimento, esse desconforto, porque não há mudança sem desconforto. Não há passagem sem desconforto. Imagina um broto de semente, quando ele está querendo nascer, ele tem que fazer uma força enorme para poder romper aquela crosta de terra. Imagina esse broto empurrando essa terra. Dentro de você é isso que acontece. Essa sensação de algo querendo sair, querendo nascer. Por quê? Porque é algo novo. Isso está intrínseco em todos nós
Em toda a natureza existe essa fase, essa sensação. A mãe, quando ela vai parir o bebê e ela sabe que está quase chegando a hora, ela sente uma agonia, uma sensação de medo, de angústia, mas uma ansiedade porque não sabe como vai ser aquilo. Mas ela não tem como não passar por aquilo. O bebê precisa nascer, então ela precisa viver aquele desconforto. E assim nós, em todos os nossos momentos em que estamos em limiares entre o que a gente era e o que a gente vai se tornar. Essa fase é como se você estivesse no meio dessas polaridades, do caos e da ordem, e você não se identifica com nada, porque você não era mais aquela pessoa, e agora você não é ainda quem você quer ser. E este momento é o momento do nascimento. É o momento que você está gestando dentro de você uma nova versão de você. Então toda vez que você se deparar com um novo lugar, um novo caminho, não se desespere. Entenda as suas emoções, perceba a sua ansiedade, perceba a sua vontade de correr e a sua vontade de ficar, as suas sensações ambíguas, os paradoxos que você sente. O que eu observei? Hora ou outra, num momento da nossa vida, a gente vai entrar em um paradoxo. Paradoxos são coisas, ideias opostas que são verdadeiras. E você, não posso anular essa porque ela é verdadeira e essa aqui também. E você entra em conflito com essas duas possibilidades. Só que nossa mente é condicionada a pensar de forma binária, isso ou aquilo. Não pode ser os dois, né? Tem que ser isso ou aquilo. Mas não é. Não existe. Nossa realidade, ela é mais complexa do que isso. Então existem inúmeras possibilidades que podem acontecer. Então não é isso ou aquilo. É qual possibilidade que é. Qual é a verdade mais próxima disso que está acontecendo? Então quando você sai desse pensamento binário e desse pensamento linear, você começa a entender que as coisas funcionam multidimensionalmente, todas ao mesmo tempo. Aí volta lá, este momento que é o momento das possibilidades, em que você vai esgotar todas as possibilidades e vai deixar o seu cérebro entrar em modo difuso para que ele faça as conexões e colapse uma possibilidade mais coerente naquele momento. Você não confia que você tenha inteligência necessária para te tirar da onde você tá? Se você não confia, você vai confiar em quem? Você vai confiar na ciência, na igreja, no que falaram para você? Ou você vai confiar em você, que é feito da mesma inteligência que foi feito esse universo, que tem sistemas que crescem e se multiplicam e que dá frutos naturalmente sozinhos com a inteligência. Você é feito dessa mesma coisa. Então, entenda que você tem uma inteligência, você tem um funcionamento, você tem que respeitar o tempo, tudo tem tempo, gestação, crescimento, saturação, expansão e contração, informações que já estão na sua realidade e que você pode aprender simplesmente com os seus erros, porque o seu cérebro está sedento para aprender coisas novas. Ah, mas como que eu aprendo com os erros que eu tenho da minha realidade? Não é algo aleatório. Você tem um processo que você passa, que você consegue aprender mais do que se você tivesse aprendido em livros, porque o conhecimento, ele não é algo decorado. Se você lê livro, se você vê vídeo, se você estuda pra caramba coisas que você só tem decorado, seu conhecimento, ele é útil, mas ele é frágil. É um conhecimento em que você decorou,
Não um conhecimento que você sabe, que vira sabedoria. É um conhecimento que serve para aparecer para as outras pessoas e para mostrar que você sabe de alguma coisa. Só que na hora do problema real, complexo de verdade, você não vai conseguir usar este conhecimento de forma prática que dê resultados na sua vida. Então, se você quer começar a aprender com seus erros, veja o próximo vídeo desse canal que eu vou falar mais sobre isso e como você pode pegar os dados da sua realidade e você aprender a ter sabedoria ao invés de conhecimento decorado, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro o que eu queria passar aqui hoje. Se tiver alguma dúvida, algo a acrescentar, algo que você esteja passando e queira compartilhar aqui comigo, eu vou ficar super feliz se você quiser mandar aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal para você receber as notificações que eu vou, uma vez por semana eu vou postar vídeo aqui. Você já tem tudo que você precisa. Você tem os dados e você tem a inteligência que você precisa para despertar a sua genialidade. É só você estar consciente disso. E aqui você vai saber mais sobre isso. Até a próxima.